Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aqui um programa na TV Mais Brasil. E hoje estou muito feliz aqui de poder estar aí na sua telinha do seu celular, da sua televisão. Fico muito feliz em estar aqui hoje com vocês. E o programa vai ser muito divertido, vai ser muito instrutivo, muito cultural. Inclusive nós aqui, ouvindo aqui Tiaguinho, né? Vamos falar do Baile do Havaí. Isso mesmo, o Baile do Havaí no Clube Jundiaiense, esse clube tradicional aqui da nossa cidade de Jundiaí e de toda a região. E eu vou contar com a presença hoje da doutora Daniela Battistoni também, que é cirurgia plástica. Ela vai estar aqui com a gente hoje falando tudo sobre cirurgia plástica, o que o SUS cobre, convênios, quais as cirurgias mais realizadas. E agora eu vou chamar o nosso convidado especial. Ele é vereador, ele é vice-presidente do Clube Jundiaiense e ele é piloto de motocross também. Uma honra recebê-lo aqui. Por favor, Cris, vamos lá. Seja bem-vindo, Cris. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigada. Vamos sentar, por favor. Cris, primeiro quero te agradecer. Uma honra receber você aqui no meu primeiro programa. E eu queria saber um pouquinho com você sobre o Clube Jundiaiense, que é um clube tradicional aqui, né, de Jundiaí região. É o clube que tem 80 anos, não é? 80 anos de história. Primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar pela sua iniciativa da TV Mais, de poder levar essas informações de entretenimento para a cidade, através das telinhas. Realmente o Clube Jundiaiense comemorou 80 anos, agora nesse ano que passou, sempre trazendo muitas novidades, sempre promovendo grandes eventos, sempre acolhendo não só o associado, mas também os moradores da nossa cidade e da toda a nossa região. E o Baile do Havaí, né, tradicionalmente já estamos na 42ª edição do Baile do Havaí, onde um evento que mobiliza todos os funcionários, todas as diretorias, o conselho e também o associado, porque é muito esperado, até porque próximo de 4.000 pessoas devem estar circulando pelo Baile do Havaí e muitas coisas bonitas terão lá presente. Inclusive o clube tem em média de 14 mil associados, não é? Sim, nós estamos com 13.800 associados, cada vez mais aumentando o número da frequência desse associado, por tudo aquilo que o clube oferece, por tudo aquilo que o clube proporciona para o associado e família. Ele também vem aumentando muito o volume de pessoas que estão frequentando o dia a dia do Clube Jundiaiense. Exato, eu sei. E, inclusive, teve a festa junina também, né? A festa junina virou uma cidade dentro do Clube Jundiaiense, não é? É um clube grande. 5.000 pessoas né? por um dia. Clube, parece uma chácara, né? É uma fazenda enorme lá, né? O clube de campo, ele é muito gostoso, ele tem uma área de preservação muito grande, a gente tem ali ambientes diferentes para diferentes públicos de associados. O esporte, a cultura, o social, ele mobiliza muita gente. Então o Clube Jundiaiense hoje é um dos clubes do estado de São Paulo que mais oferece oportunidade de lazer para os associados. Isso, muito bom. E inclusive o ano passado o Alok veio, né, para o clube, foi um sucesso, né, vendeu muito rápido, né, inclusive é um sucesso de vendas, né, quando você abre para vendas, esgota rapidinho. Bem né? rápido. O Alok... Porque é aberto não só para o associado, né? Sim, para convidados também. Isso. Era uma surpresa para nós, né? Quando o Paulo Lopes, que meu irmão era o presidente, e quando falaram em nome do próprio Alok, muita gente ficou assim, mas música eletrônica para o Baile do Havaí. Aliás, todos os artistas, né? O último foi o Alok, mas já passou o Skank, Ivete Sangalo e tantos outros grandes artistas a nível nacional e internacional. Ele sempre promove um tipo de show diferente para o Baile do Havaí. Ele transforma suas músicas, o seu repertório, mas trazendo para o mundo do Havaí. Isso. Então por isso que todos os shows que lá nós temos, ele acaba sendo diferente, provocante, animado. E realmente nós vamos ter aqui o Tiaguinho. Esse agora, né? Agora em fevereiro. Ser, sem dúvida nenhuma, um sucesso no dia 15 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro. Por isso nós estamos aqui, inclusive, falando do baile, estão todos convidados, né? Acho que já começou a... Sim, os ingressos já estão quase se esgotando, aliás, já são mais de 3.500 ingressos vendidos. Nós temos as áreas de camarote, temos as áreas das mesas, são diversos ambientes dentro do Baile do Havaí para proporcionar o melhor a todos os associados e convidados. Muito bom.
E, Cris, me fala um pouquinho mais, o Clube Jundiaense, o que eu acho também muito bonito, que ele também tem um pouco dessa filantropia. Porque eu, particularmente, conheço pessoas, um grupo de balé, por exemplo, que precisou viajar para fora, e o clube cedeu espaço durante... Ele faz uma feira, não é? Aos sábados, no Clube Jundiaense também? No Clube Jundiaense, primeiro deixa eu também aqui referendar, né, nosso presidente, o Paulo Loboda, o Sim, nosso outro Paulo. vice-presidente, que é o Regi Grossi, e toda uma diretoria que trabalha em pró do bem-estar do associado e do conselho também. O Clube Jundiaense ele vem oferecendo diversas ações sociais, contribuindo com a cidade, contribuindo com as entidades, né? As mulheres se organizam muito rapidamente, o Grupo Afeto, então é um grupo que faz essas ações sociais dentro do Clube Jundiaense. Nós entendemos que o Clube Jundiaense também tem que contribuir com a sociedade e com isso o Grupo Afeto tem um papel excelente na busca, né, de recursos, na busca de alimentos, naquilo que é necessário para que a gente possa estar distribuindo para as entidades ou para o Fundo Social de Solidariedade. Então tem um grupo lá dentro já que faz esse trabalho social. Sim, essas Que bonito. mulheres fazem um trabalho maravilhoso. Criamos eventos dentro do clube para arrecadação também através do Grupo Afeto e isso faz com que o clube também faça seu lado social, né? Sim. É importante envolver o associado nessa contribuição com o desenvolvimento da cidade, com o desenvolvimento das pessoas, ajudando a quem mais precisa. E eu acho que é um papel importante que o clube tem com a sociedade jundiaense. Exatamente. E a questão do valor, tem gente que fala, né, mas é muito alto, mas assim, eu vejo assim, a pessoa que por conta do valor, porque o clube tem toda uma estrutura, né, mas muitas pessoas vão questionar, poxa, mas acaba sendo caro, é difícil para eu ir, mas eu sempre penso na questão do planejamento, né, eu acho que a pessoa pode fazer o seu planejamento, sabendo que realmente o Baile do Avaí, do Clube Jundiaense, é um fato histórico. Sim. Já não é tradicional, são 42 anos. Então, assim, já é realmente algo esperado todos os anos. Sim, né? Eu sei que vai chegando dezembro, as pessoas já vão comentando, tá chegando o Baile do Avaí. Movimento né? economia local, inclusive. Exato. Né? As mulheres, principalmente, além delas irem em salão de beleza, se prepararem, se organizarem. Né? Tem a questão do vestuário que fala, vestuário. Né? As meninas se preparam, é muito bonito o baile. Se movimenta realmente a economia da cidade, né? E eu acho assim, às vezes as pessoas acham, por o valor ser um pouquinho mais alto, né, do que algumas pessoas questionam, eu acho que a pessoa pode se preparar justamente, né? Se ela tem interesse em ir no Baile do Avaí, a gente aqui falando em planejamento, você como um grande empreendedor também, um empresário, né? Eu acho que vale a pena, às vezes, a pessoa se planejar realmente, guardar aquele recurso todo mês para poder ir para o baile do Avaí. Né? Hoje um baile do Avaí, eu falo que tem 3 pilares importantes. Primeiro do pilar é o associado e o seu convidado. Isso. Então, eles são as pessoas mais importantes para nós do Baile do Avaí. Segundo, é todo o investimento que o clube faz na sua decoração, na receptividade do associado. Então, é difícil você encontrar um baile do Avaí com tanta fruta, com tanta flor, com tanta decoração muito bonito para poder receber bem. Nós vamos mostrar algumas imagens os associados e convidados. E o terceiro é a atração. Então, quando você soma esses 3 pilares, você vai analisar e fazer um comparativo. Eu vou assistir um show do Thiaguinho no Credit Card Hall. Você vai pagar 400, 500 reais para assistir um show sentado num ambiente fechado com o show dele. No caso do Baile do Avaí, além de você ter todo esse ambiente preparado, todo esse ambiente maravilhoso, com iluminação, decoração. Acolhedor. Além disso, você vai ter o show. Exato. Né? Por isso que a gente fala que o show não pode ser maior do que o espírito do Baile do Avaí, que é reunir pessoas, agregar valores. Encontrar amigos, né? Encontrar amigos que muitas vezes você não vê ao longo do ano e no Baile do Avaí você acaba encontrando. Muito obrigada, Cris. E eu queria falar um pouquinho, você também é piloto de motocross, né? Eu conheço você já há um tempo também e eu sei que você corria aí campeão de motocross, né? Você podia falar um pouquinho aqui para os nossos telespectadores. Eu tenho 34 anos de carreira. Desses 34 anos de carreira foram 5 títulos nacionais, 18 títulos estaduais, fui campeão sul-americano, latino-americano. Toda a minha vida foi formada em cima do esporte, por isso que eu sempre valorizo demais a importância do esporte na vida das pessoas. Eu acho que é uma grande ferramenta de transformação. Exato. E eu construí, foram 23 anos como piloto da Honda, piloto da Yamaha, piloto da IMS, desde quando nasceu a empresa, que hoje é a maior fábrica de equipamentos off-road da América Latina.
Então eu tenho um prazer, é um sonho realizado de poder ter representado o Jundiaí, não a nível nacional só, mas internacional. Eu acho que essa minha carreira ela foi bastante desenhada com muito carinho, bem planejada, bem executada, e hoje eu posso poder, não é mais um sonho, né? É uma realização pessoal de poder ter sido aí um piloto E eu acho muito bonito isso, né? Porque você, quanto piloto, né, quanto admirador aí, esportista, né, você acabou indo também para o mundo da política, né? Você já foi secretário de esportes, né? Sim. Depois você foi secretário de... Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Exatamente. E hoje vereador também, né? Já tinha sido vereador e voltou agora de novo. Meu terceiro mandato de vereador também. Exato. Então assim, é muito legal, né? Você traz toda essa experiência e realmente essa sua preocupação com as pessoas, você acaba, na política, você acaba podendo ter essa força de poder levar realmente o seu objetivo, né? As suas ideologias aí também para contribuir. É importante a gente poder contribuir de alguma forma, retornar para a sociedade tudo aquilo que ela te deu também, né? A nossa empresa aqui, Jundiaí, esse ano completa 62 anos de história aqui na cidade. E eu, como esportista, tinha muitos jundiaíes torcendo por mim. Exato. E na política é igual, né? As pessoas também precisam do apoio do poder público, elas precisam de leis para amparar os seus direitos, precisa até do assistencialismo muitas vezes. Então a gente tem que contribuir, né? O foco do esporte, o foco do empreendedorismo, são bandeiras que eu carreguei a vida inteira, carrego com vontade de fazer as coisas acontecer diferente. Como a gente vê nossa cidade sempre crescendo, sempre desenvolvendo, bons gestores já passaram por lá, né? E eu acho que todo mundo deixa sua marquinha. Exato. Eu deixei a minha no esporte, deixei a minha no desenvolvimento econômico, deixo no Clube Jundiaense também, né? Dentro desse trabalho que a gente faz junto com o Paulo Loboda e toda a equipe. E eu acho que a vida é assim, a gente tem que sempre deixar uma contribuição para que ela seja melhor do que o próximo dia. Exatamente, é isso mesmo. Ele já até fez um encerramento aqui. Eu quero agradecer a sua visita. Muito obrigada pela entrevista. E manda um beijo para a doutora Daniela Magalhães, que é a esposa do Cris aqui, que é uma querida, uma grande doutora aqui, advogada em Jundiaí. E as meninas dele, as duas filhas, que também, uma delas adora motocross, né? As duas. As duas? As duas. Agora as duas. As duas. Que bom. Mas eu agradeço o convite, viu? E Obrigada, desejo muito Cris. sucesso, muito boa sorte nessa nova caminhada, que a TV Mais Brasil cresça cada vez mais. Obrigada, viu? E foi uma delícia esse bate-papo aqui com o Cristiano Lopes, que é vice-presidente do Clube Jundiaiense aqui de Jundiaí, falando sobre o Baile do Havaí, também falando da vida profissional dele, né, quanto vereador e também como piloto de motocross, né? Então, porque o nosso programa é isso, nós vamos falar muito de empreendedorismo, nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de atividade física, de saúde e nós vamos e também de receita. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar aí uma receita fit. E agora eu vou trazer uma honra, essa mulher que eu vou receber aqui é uma grande doutora, ela é cirurgia plástica, essa grande doutora famosa, a doutora Daniele Battistoni. Ela que é uma das melhores cirurgiãs plásticas de Jundiaí e do estado de São Paulo. E aí ela vai estar falando um pouquinho aqui pra gente sobre cirurgia plástica, sobre quais as cirurgias que as pessoas mais procuram, né? O que o SUS cobre? O que o convênio cobre? Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso e depois nós vamos entrar numa receita fit. Por favor, doutora Daniele Battistoni. Olá. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, uma honra. Eu agradeço. Para mim favor. É uma honra estar aqui. Uma honra. Bom, é uma honra te receber, né? Já te conheço, mas eu tenho uma admiração por você, assim, que você sabe quanto eu te admiro, a grande profissional que você é, o grande comprometimento que você tem com seus pacientes, né? Isso tudo faz com que você seja essa mulher, além de linda, né? É uma grande cirurgiã, que a gente sabe que você opera aqui, estado de São Paulo, vários hospitais em São Paulo, você faz cirurgia também. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre cirurgia plástica. Então, o que levou você a escolher sua profissão e a cirurgia plástica? De onde surgiu assim esse amor pela medicina? Primeiro pela medicina, né? Aí depois você escolheu a sua especialização. Sim. Na medicina, eu acredito que desde criancinha mesmo, né? Meu pai é médico, então eu sempre convivi muito com o ambiente médico, hospital, eu passava visita com ele aos finais de semana, então desde criança eu já me via médica. O seu pai é médico, né? Qual a especialização dele? Meu pai é pediatra, não tem nada a ver com a minha especialização. E quando eu entrei na faculdade,
Eu entrei pensando em várias coisas diferentes, mas conforme eu fui aprendendo todas as especialidades, a cirurgia plástica foi aquele amor à primeira vista, né? Porque eu consegui unir a vontade de ser cirurgiã com uma coisa mais leve, né? Que promovesse bem-estar, que era isso que eu procurava. Assim, eu sempre gostei eu não gostava muito das doenças, eu gostava de trazer alegria, bem-estar, eu sempre pensava muito na saúde, né? E a cirurgia plástica eu consegui unir as duas coisas. Mas eu sei que você também pensou em ser endocrinologista, não foi? Verdade, quando eu entrei na faculdade, eu pensava em ser endocrinologista justamente pensando nisso, em saúde, bem-estar, emagrecimento. Eu imaginava que eu teria um spa em que as pessoas pudessem se cuidar, Já né? pensando nisso, E né? eu já tinha isso, mas daí na cirurgia, eu tive contato com cirurgia só no terceiro ano. E eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada. Mas eu não tinha referência muito de mulher, né, na cirurgia. E daí na cirurgia plástica, eu falei, gente, é a especialidade perfeita, né? Eu falei, como que tem homem cirurgião plástico, né? Eu achava uma especialidade muito feminina, porque a gente se coloca, né, no lugar das pacientes, a gente tem essa delicadeza, esse senso artístico, né, essa coisa mais delicada da cirurgia. Exatamente. Mas tem isso, né? Antes tínhamos mais cirurgiões homens, né? Ainda são mais Ainda homens, são mais mas já homens. temos muitas Muitas mulheres, mulheres, né? é verdade. Graças a Deus. Quando eu fui prestar, né, a prova de residência, era pouquíssimas mulheres, né? Pouquíssimas. Agora tem bastante. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou entrar nessa questão. Mas como você lida com a pressão hoje da expectativa das suas pacientes, né? Porque elas procuram e ela, às vezes ela procura, ela traz uma foto para você, né? Às vezes de um artista, de alguém que ela quer ficar igual, parecida. Como que você lida com essa expectativa da paciente, né? Porque ela quer ficar igual, né? Mas cada um tem um corpo, tem um biotipo, Exato. né? Eu acho que é muito importante ter uma boa conversa, né? A primeira consulta é uma consulta em que a gente fica pelo menos uma hora conversando para eu entender exatamente, né, essa expectativa e para eu explicar se eu vou conseguir atingir essa expectativa ou não. Porque se for uma coisa muito irreal, a gente não pode fazer, né? A gente tem que ser honesto com o paciente, explicar as limitações, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, normalmente, eu não tenho problema com isso, né? Porque eu acho que eu converso bastante com as pacientes nas consultas. Isso é muito importante, né? Você tem que ser, eu como psicóloga aqui, até imagino, né? Você tem que ser tem que ter muita psicologia, né? Para poder entender realmente o que ela quer e até que ponto aquilo né, é possível fazer, não é possível, E né? se é isso mesmo que ela está precisando, né? Às vezes ela está passando, ela ou ele, a gente fala ela porque a maior parte são pacientes mulheres, mas às vezes os problemas são até outros, né? E não é a cirurgia plástica que vai resolver. Então é importante a gente ter essa comunicação, né? Ter empatia, né? E procurar conhecer melhor, né? Da onde que vem esse sonho, se é uma vontade real mesmo. Exato. E qual foi o seu maior desafio assim ao longo da sua formação? Você acabou de nos dizer, né, que quando você entrou para a formação, na especialização, né, em cirurgia plástica, você era uma das poucas mulheres, né? Sim, sim. Eu penso que esse deve ter sido um dos seus grandes desafios. Com você certeza. ficou na dúvida, será que devo, não devo? Porque antes da cirurgia plástica, nós temos que fazer cirurgia geral. E na cirurgia geral é um ambiente muito masculino. Na época era totalmente masculino. E em que a gente está lidando com as emergências e tudo mais. E a primeira pergunta que eles faziam era assim pra gente, né? Para as meninas que iam fazer a entrevista. Você quer ser mãe? Você vai ter filhos? E como que você vai ser cirurgiã, né? E daí a gente falava, não, eu vou ser mãe, sei lá, daqui 20 anos, né? Agora eu não estou pensando sobre isso. E quando eu fiz cirurgia geral, eram 18 residentes, apenas 2 mulheres, né? Então a gente tinha que trabalhar mais até do que os homens, né? Para mostrar que a gente era resistente, competente e tudo mais. Na cirurgia plástica já foi melhor, porque a minha chefe na cirurgia plástica é uma grande médica, a professora Lídia Massaco Ferreira.
era a última presidente até da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, ela era mulher. Então, isso foi um dos lugares, né, que eu quis escolher fazer lá, na Universidade Federal de São Paulo, porque ela era uma grande líder, super inspiradora, já era uma mulher, né? E já era mulher. Mas eu fui mãe durante a residência. Olha, da Duda, né? Então, e a futura doutora Duda, não é? Agora a Duda já está indo para o 3º ano de medicina e a Duda nasceu no meu último ano de residência. Então, eu terminei a residência mãe da Duda e já grávida do Lucas, né? Então, acho que esse foi meu maior desafio durante a minha formação. Eu consegui conciliar tudo, né? Eu não saí de licença maternidade, eu fiquei 1 mês de férias só. Para provar mesmo, né? Eu posso ser falar, mulher, não, posso a gente ser consegue, né? Não é fácil. E ser mãe, né? Exatamente, Exato. Não foi fácil, mas eu acho que eu devo ter sido um bom exemplo para a Duda, né? Porque Sim. ela tá fazendo a mesma Hoje coisa ela faz aí, medicina, né? Que Ela tá linda, fazendo Duda. Um beijo para medicina. Duda. E, doutora Daniele, quais são os procedimentos mais procurados atualmente? A gente estava falando aqui dos homens, e se você puder falar um pouquinho, quais os procedimentos mais procurados pelas mulheres e pelos homens? Olha, quando numa faixa etária mais novinha, as mulheres procuram principalmente inclusão de prótese de silicone e lipoaspiração. Os meninos, ginecomastia, que é o aumento das mamas masculinas, e cirurgias de orelha. Daí, conforme as mulheres viram mães, daí já começa, preciso arrumar minhas mamas, levantar as mamas, uma abdominoplastia, correção de diástase, e depois, a partir dos 40 anos, começa mais a face, né? Então, blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, o lifting facial, e os homens também aí começam a vir, né, pelas mesmas coisas, cirurgia de pálpebra e face. Temos também pacientes homens que fazem lipoaspiração, que fazem uma abdominoplastia, mas num índice bem menor do que as mulheres. É importante a gente falar, existem pessoas que têm o sonho de pôr uma prótese, né? Mas nem todo mundo às vezes consegue. E eu estava lendo até sobre você falando da importância, né? Porque você entrega a sua vida nas mãos do profissional e você vai estar cuidando daquilo ali. Você é uma artista, né? Você modela, né, o corpo da pessoa, né? E até o psicológico, porque a gente sabe como é importante isso. E eu queria saber, né, existem algumas cirurgias que o SUS cobre, por exemplo, acho que algumas blefaroplastias, né? Sim, existe o SUS sim. cobre, né? Que é a pálpebra superior, inferior. Exato. Olha, aqui em Jundiaí, eu já trabalhei por muitos anos E também no SUS. o convênio médico, se você puder falar um pouquinho. Isso. Aqui eu já trabalhei muitos anos no São Vicente e eu já trabalhei também no Hospital Regional. Quais eram as principais cirurgias que a gente fazia pelo SUS, né? No Hospital São Vicente era mais queimados, tumores e reconstrução de mama pós-câncer, né? Ou os acidentes também de ortopedia e tudo mais. No regional a gente fazia cirurgia das pálpebras, até cirurgia das orelhas, ginecomastia, né? Agora, só colocação de prótese por estética, o SUS não tem como, né, cobrir, E porque convênios? seria... Os convênios também não. Geralmente os convênios cobrem quando existe algum problema de saúde. Então, tive uma diástase após o parto, né? O afastamento dos músculos, meu abdômen né, tá mais frouxo, fez um abdômen avental, então isso o convênio cobre. E casos de nódulos, né, que você vai ter que tirar na mama, fazer uma reconstrução, tal, nesses casos também tem essa cobertura. Mas assim, e quem não cobre, né? O que o convênio não cobre? O que você sugere para essa pessoa que tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica, né? E tem muitas pessoas que às vezes não têm condição no momento, mas eu até como empreendedora, né? A gente precisa pensar nessa parte de investir, né? O que você sugere, né, para aquela paciente que te procura e fala, olha, mas hoje eu não consigo, como que a gente pode fazer, né? Isso é parcelado também, as cirurgias, né? Sim. Né? Com planejamento, eu acho que tem que ter um planejamento, né? Assim, financeiro. Talvez naquele momento você não consiga, mas é um sonho, né? E eu acho que a autoestima não é futilidade, né? O bem que faz, a pessoa fica mais confiante, ela fica mais feliz, e isso reflete em todas as esferas da vida dela, né? Então, se você tem esse sonho,
espera mais um pouquinho, faça esse planejamento, mas faça daí de uma forma segura, né? Isso. Procure um especialista mesmo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, opere num lugar seguro, né? Não tente atropelar as coisas, porque senão você vai acabar correndo riscos, né? E não vale. Exato. A nossa vida é o bem Exato. mais precioso que a gente tem, né? E cirurgia é uma coisa séria, né? Então, tentar se planejar, parcelar. É um investimento, né? É um né, investimento em você, né? que você está fazendo em você e que pode esperar um pouquinho, né? Exato. E é melhor você esperar um pouquinho do que E você fazendo um fazer médico, assim, né? É importante ver se esse médico se está tudo ok, se ele de fato é cirurgião plástico, né? Exato. Hoje em dia tem muita gente se aventurando no âmbito da cirurgia plástica e que não é cirurgião plástico, né? Então tem que ter esse cuidado. Até entra essa pergunta que eu vou te fazer, né? Sobre as redes sociais, como elas influenciam, né? As Demais. pessoas a procurarem, né? As cirurgias. Sim. Deve chegar muita gente no consultório falando, ah, quero ficar com o peito igual da artista tal, com o abdômen. Hoje tem a Lipo HD também, né? Sim, nossa, a Lipo HD é uma febre. E as grandes influenciadoras, hoje em dia, elas mostram todos os bastidores, todos os detalhes das cirurgias plásticas. Exato. E daí, quando acontece isso, a gente, né, tem uma procura ainda maior, né? Recentemente a Virgínia, que é uma grande influenciadora, ela fez a cirurgia após ter os 3 filhos e tal. E, nossa, daí chove no consultório, né? Pergunta se a gente faz a mesma cirurgia que a Virgínia ou não. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Quando vem uma paciente nova no consultório, eu falo, desde quando isso te incomoda, né? É só porque tá na modinha ou realmente você tem essa necessidade e tudo mais? Mas as redes sociais influenciam tudo hoje na nossa vida, né? A maior parte das pessoas estão muito conectadas, né, no celular e acabam, né? A cirurgia plástica com certeza é muito influenciada, né, também. E nos fale, né, sobre um caso desafiador na cirurgia plástica, que você desafiou algum caso que, às vezes, a pessoa vem também de um outro cirurgião, né, de uma cirurgia mal sucedida, e aí você tem que, não sei, se talvez seria esse um exemplo. Olha, a gente tem muitos desafios, mas eu acho que, com certeza, os meus maiores desafios foram na cirurgia plástica reparadora. Na época em que eu trabalhava, né, no São Vicente, principalmente. Então, eu tive um caso uma vez de uma jovenzinha que teve um acidente, né, que o carro dela entrou embaixo de um caminhão e foi assim, ela ficou totalmente transfigurada. E nós tivemos umas cirurgias assim de horas, de muita paciência, de muito cuidado. E assim, ela nem era de Jundiaí, ela estava na estrada, então por isso que ficou, né, em Jundiaí, mas ela continuou acompanhando comigo depois por anos, daí no meu consultório. Então foi um caso assim maravilhoso, que a gente achou que não conseguisse, né, reconstruir, e foram várias etapas. Então foi um caso que me marcou bastante. Tá. E agora, para a gente finalizar, eu sei que você também é uma adepta, né, de esportes, né, e eu falo que aqui no programa a gente fala de negócios, a gente fala de esporte, a gente fala de saúde física, saúde mental, e agora eu queria convidar você para fazer uma receitinha aqui super fácil. Ai, que delícia. Que nós vamos fazer aqui um cafezinho com whey e um chocolate 70% cacau, que eu vou ensinar você aí de casa como que faz. E aí você, por favor, muito me acompanhe. É importante, né, Kátia? Eu falo para as pacientes que não adianta só fazer a cirurgia, tem que fazer, né, a parte da atividade física, né? Faz uma lipo, saudável, né? É importante, né, que a pessoa tenha... Para você manter o resultado, né, inclusive. E aí nós vamos fazer assim, olha, a gente coloca aqui um scoop de whey, uma receita, como a xícara não é muito grande, né, a gente coloca meio whey. E aí nós vamos colocar aqui uma barrinha de chocolate 70. Você já tomou isso, acho, né? Lá no nosso Nutri. É uma delícia. Olha como fica. E aí você vem fazer esse cafezinho cremoso.
E você também faz atividade física, né? Porque você é maravilhosa. Olha o corpo dessa mulher. Parece. E eu sei que não é lipo, não, porque ela não é, ela faz cirurgia plástica, né? É, eu ela falo, se imagina cuida, se óbvio, toda hora eu tô lá no mas centro ela cirúrgico, tem né, mesmo me todo esse operando, corpo. não dá. Não dá, né? E o que você faz? Conta pra gente. Olha, eu faço personal e eu faço, né, que eu faço musculação, Sim. funcional, e eu gosto Olha. muito, obrigada. Aí você mexe. E eu gosto bastante também de fazer a eletroestimulação, Sim. né? Porque Que- tonifica muito, né? Nossa, e trabalha com músculos que normalmente a gente não trabalha normalmente na musculação, né? E dá muita diferença, né? É muito gostoso. E eu estava falando aqui do Clube Jundiaiense, inclusive, né? E eu sei que lá tem uma academia fantástica. Tem. E você também faz Eu faço bike lá, né? Eu Naquela faço sala. bike e o meu Incrível. personal me dá aula lá também, lá no clube. Eu adoro o clube. E tem as aulas de ritmos também. Às vezes a gente faz alguma aula de dança, o beach tênis, que eu gosto Muito também. bom. Eu gosto de intercalar, sabe? Essa era uma Fazer das minhas coisas. perguntas, né? Como você equilibra a vida pessoal com profissional. Ai, precisa, E é né, isso, né? Kátia? Você, pelo jeito, vai pro Precisa. esporte. É. E assim, como eu fico muitas horas operando, que nem ontem, eu fiquei o dia todo no centro cirúrgico e à noite eu treinei. Vamos Sim, lá? sim. A gente brinda aqui com um cafezinho, whey e chocolate 70, viu? Delícia, Delícia. obrigada. Obrigada pela... E você equilibra A a gente sua vida dessa forma, né? Com precisa. atividade física. É, porque imagina, eu vou ficar horas lá em pé, se eu não tiver uma boa resistência, se eu, né, eu vou ter dor nas costas, eu não vou conseguir exercer até a minha profissão. Então eu falo primeiro até pela saúde, né? Acaba me ajudando no trabalho e o resto vem de brinde, Isso. né? Mas eu acho fundamental, atividade física, todo mundo tem que fazer, Exatamente. né? Exatamente. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Vocês gostaram do cafezinho? Uma Então, delícia. Faz aí em casa, nós vamos deixar a receitinha para vocês aqui. Obrigada. E eu quero me despedir da doutora Daniele Battistoni, uma honra aqui mais uma vez receber você. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Pela Muito entrevista. sucesso, adorei. Obrigada. Obrigada. E estamos de volta com muito mais para você, com Kátia Parimoski. E agora eu vou receber a doutora Heloísa Ciarini, ela que é uma das proprietárias da Ridente, uma rede de odontologia que tem várias franquias aqui no estado de São Paulo. Não é, doutora Heloísa? Por favor, entre. Prazer. Prazer em recebê-la, que linda! Obrigada. Que mulher linda, gente. Pessoalmente aqui, olha, maravilhosa. Obrigada. Além de pelo convite. dentista, eu pensei que ela também fosse cirurgia plástica com a doutora Daniela Battistoni. Doutora Heloísa, por favor, sente-se, Obrigada. fique à vontade. Muito obrigada, viu? Sei que você chegou de viagem, né? Você estava na França ontem. Isso. Chegou ontem da França, né? Cheguei ontem, fui lá esquiar, fazer um pouco de esporte, né? Lá Curtir tá as férias frio, com né? o Muito filhote. Frio, bem gostoso. Bom. Uhum. E você sabe esquiar? Esquiar não, faço snowboard. Snowboard. Isso. Mas faz, aí Mas você gosta. faço. Que delícia. E muito obrigada por já chegar de viagem e estar aqui com a gente no nosso programa. Por isso que eu falo, aqui é muito mais para você, tá vendo? Todo mundo que vem aqui é muito mais. Doutora Heloísa, por favor, vamos falar então um pouquinho sobre a relação. Aliás, quais são as principais inovações e tratamentos mais procurados hoje em dia para melhorar o sorriso de uma forma mais rápida e eficaz? Hoje a gente tem uma procura muito grande pelos alinhadores invisíveis para fazer correção ortodôntica e também as lentes de contato e as lentes de resina. Hoje são os tratamentos mais procurados. As lentes de contato para mudar formato, cor e os alinhadores para corrigir a questão da mordida, do alinhamento dos dentes. Bruxismo também, né? Bruxismo também. E tem um fator dentário que ele está muito relacionado com a parte estética. Então, quando a gente vai envelhecendo, vai tendo um desgaste do dente. Então, às vezes, um paciente procura a gente para fazer um preenchimento, um botox, um tratamento estético, porque ele tem a sensação da face estar derretendo,
quando a gente está tendo uma alteração óssea mesmo, pelo desgaste do dente. Então, eu sempre oriento o paciente, olha, vamos ajustar primeiro a sua oclusão, para que a gente possa economizar na questão da quantidade, né, de procedimentos estéticos e que fique mais duradouro. Olha, então às vezes a pessoa acha que o rosto está derretendo e de repente se ela usar então um aparelho ortodôntico, ela pode melhorar isso? Seria isso? Isso, exatamente. Olha. Porque o posicionamento do dente interfere diretamente na parte muscular. Então, quando a gente corrige esses detalhes, a gente acaba devolvendo com naturalidade, e aí a gente sim pode tratar também essa questão estética, né, dos procedimentos estéticos na parte da harmonização. Olha que interessante, né? A gente estava falando, nós também já entrevistamos aqui cirurgia plástica, né? E a gente fala de cirurgia, inclusive facial, e veja que interessante, né, para você conhecer um pouco mais sobre essa questão, né? E às vezes é a questão, por isso que é importante, né? A gente também procurar um dentista. E hoje em dia a ortodontia, os dentistas também trabalham com essa questão da harmonização facial. E aí é importante também essa harmonização facial, porque você consegue ter essa visão. Isso. O dentista, ele consegue ter uma análise mais generalizada, né, em algumas áreas, principalmente quando o paciente ele tem uma causa para estar com esse incômodo facial. Sim. Então, muitos pacientes têm apertamento, bruxismo, vai tendo encurtamento, então vai tendo, né, a gente vai envelhecendo, essa parte do rosto vai dando aquela derretida, e só de colocar o posicionamento do dente no lugar, isso vai ajudar e melhorar. Claro que tem os outros tratamentos como o bioestimulador de colágeno, que é mais na parte tecidual. Sim. Mas a parte do dente, ele impacta muito no envelhecimento da face. Muito importante. E qual a relação do uso do aparelho ortodôntico e desses tratamentos estéticos faciais? E é mais ou menos isso que nós estamos falando, né? Isso. Antigamente, as pessoas 30, 35 mais, elas tinham uma certa dificuldade e até disponibilidade para colocar, porque não era esteticamente legal ficar usando aquele aparelho metálico, né? Então hoje o alinhador invisível, ele é muito mais prático, ele é invisível, eu agora mesmo estou utilizando o meu. Olha. Então é imperceptível, né? Sem contar o conforto que ele dá. Então é um planejamento individualizado. Eu até trouxe um aqui para mostrar. Por favor. Esse é o Invisalign, ele é um dos mais conhecidos, né? Ele é pioneiro, então a gente trabalha com essa marca de alinhador. E ele é muito confortável, é fácil, é rápido. O paciente ele não tem que ir todo mês na clínica fazer manutenção. Então diminui, todo mundo é muito ocupado, né? Então diminui a quantidade de manutenções. É uma joia, eu falo que é uma joia. É uma joia, é um investimento que vale muito a pena. Então ele é uma plaquinha transparente, né? Esse aqui tá novinho. E ele é super confortável. Eu mesmo decidi colocar. E depois que eu comecei a utilizar, eu tenho muito menos dor na articulação. Eu pratico atividade física, então eu tendo a ter um apertamento. Então, durante, né, o movimento, e meu botox acabava muito rápido. Depois que eu comecei a utilizar, relaxa um pouquinho, e acaba durando um pouco mais o meu botox também. Então, ele é maravilhoso. Imperceptível. E quanto tempo, mais ou menos, a pessoa fica? E como você fixa ele? Ele é móvel, a pessoa põe para dormir? Quanto tempo fica? É uma plaquinha de encaixar, então você coloca e tira. Quanto mais tempo você utilizar... Assim, que tá lindo aqui. Quanto mais tempo você utilizar, mais rápido é o tratamento, né? Então você utiliza para dormir, você retira ele para comer e utiliza durante o restante do dia. Quanto tempo dura o tratamento? O tratamento, ele é muito individual, depende o que a gente precisa corrigir no sorriso do paciente. Então ele vem em uma caixinha, a gente faz todo um escaneamento, um planejamento, manda para a central e aí vem as plaquinhas, né? Então, no meu caso, eu vou utilizar 22 plaquinhas e ele vem assim, o tratamento pronto, né? Olha. Então aí vai trocando e a gente vai analisando. Vai trocando por mês, mensalmente? Isso. Ou semanalmente? Então, depende muito do paciente. Depende da frequência com que ele utiliza. Mas uma média de 3 semanas é o ideal ali para estar fazendo a troca. E aí vai até o dentista ou não precisa?
Sim, a gente faz um planejamento de Sim. consultas. Tá. Então, tem pacientes que tem que ir a cada 2 meses, tem a paciente que a gente vai até a cada 3 meses, tem paciente que no começo do tratamento tem que ir todo mês. Depende muito do caso do paciente. E qual o tratamento estético dentário mais indicado para rejuvenescer o sorriso, além do Invisalign? Muitos pacientes nos procuram, principalmente agora, né, que a harmonização facial está muito em alta. Então, às vezes o paciente ele procura a gente para fazer um preenchimento de lábio. Só que, na verdade, o que a gente precisa é devolver a altura do comprimento do dente, no formato do dente. Então, tem a lente de contato, que ela é maravilhosa para isso, que a gente faz ela um pouquinho mais... Você aumenta o dente. Depois a gente vai mostrar algumas imagens aqui para vocês. Aí aumenta um pouquinho aqui o dente, né? As pessoas falam que é o dente igual da Xuxa, é isso? Isso. Um dentinho maior. Que conforme a gente vai envelhecendo, vai tendo um desgaste do dente. Então ele vai ficando tudo no mesmo comprimento. E com a lente de contato, a gente consegue devolver um formato mais jovial. Então, às vezes, fica aquela sensação, né? Preciso fazer tratamento da harmonização. Às vezes não. Às vezes só de trocar e fazer uma lente de contato ou uma faceta de resina também, uma lente de resina, você já vai rejuvenescer em 10 anos. Tá. E quanto ao custo disso, né, que é sempre importante, eu falo que aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, qualidade de vida, saúde, esporte. Quanto ao custo, a facilidade às vezes, né, porque, claro, eu sempre falo que às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, vai até para o baile, como a gente teve aqui em entrevista já, vai para um baile que às vezes o custo é um pouco alto, ela faz um planejamento. A questão do aparelho hoje, da harmonização, né, dessa parte da estética, né, da estética facial, né? Isso tem um custo, obviamente. E como vocês fazem para esse paciente? É acessível? Ele pode parcelar em várias vezes? Mais acessível, Todos né? esses tratamentos estéticos, eles estão muito mais acessíveis. Tanto porque a tecnologia foi desenvolvendo, mas na Ridente a gente tem um diferencial. Primeiro, pela escala, a quantidade que a gente compra desses fornecedores, e a gente consegue comprar um volume maior, conseguindo repassar isso para os nossos pacientes com um valor mais acessível. Então, como a gente é uma rede, a gente consegue comprar uma quantidade muito maior e repassar isso de benefício para o nosso paciente. Já a parte da lente de contato, a gente tem um laboratório interno. Então, esse laboratório também permite com que a gente consiga levar mais acessibilidade no valor e também na entrega. Então, a gente consegue entregar isso muito mais rápido. Ótimo. Tá. A gente tem um laboratório que ele é digital, então ele é todo tecnológico. A qualidade, né, dos profissionais que trabalham, a gente trabalha com profissionais especialistas, experientes, com mais de 5, 10 anos de experiência. A gente preza muito por isso, para levar para o nosso paciente acessibilidade e qualidade. Então, hoje em dia, né, veja que interessante, né, quando você falava em dentista, né, você falava em o dentista, né, fazer uma limpeza, cuidar da questão realmente da boca, assim, né, essa parte, e hoje você fala na boca como num todo, né, como ela reflete, né, como seus dentes, a questão, né, se tem bruxismo, se não tem, se tem o desgaste da idade normal, que às vezes é da idade, tudo isso a gente pode melhorar na parte da odontologia, né. Exatamente. Muito interessante. E às vezes a pessoa procura um dermato, procura até um outro médico e de repente a questão seria até odontológica, né? Procurar a Ridente para de repente fazer uma avaliação, né? Ela pode fazer ela não precisa chegar falando, eu quero colocar o Invisalign, mas ela chega e faz uma avaliação como um todo, é isso? Isso, eu falo que tratamento dentário é um investimento. Muitos pacientes chegam para mim e falam assim, nossa, doutor, é muito caro. Mas não é que é caro, é que a gente demora muito para colocar prioridade de investir no sorriso. Exato. Né? Então, você fica ali 5, 6, às vezes até 10 anos sem procurar um profissional. E quando você decide procurar, então tem bastante coisa para fazer. Exato. E justamente por isso que a Ridente também tem uma linha de financiamento próprio, para que a gente possa fazer um parcelamento maior, mais longo, para que você não deixe de investir no seu sorriso. Então vocês fazem um financiamento também, se a pessoa quiser. Ela faz um parcelamento, né? Exatamente. A gente trabalha com financeiras, a gente trabalha também com financiamento próprio, um parcelamento. Então tem várias formas. Hoje você não
cuida do seu sorriso se você não Ótimo. quiser. Tá. A gente tem todas as condições. Muito bom. Pra Muito você bom tá saber fazendo. isso, tá vendo? Então, assim, todo mundo pode estar cuidando realmente, né, da saúde bucal e não só da saúde bucal, mas da questão estética, né? Como tudo isso influencia realmente na parte estética. Então, eu quero Exatamente. agradecer a sua presença, doutora Heloísa. Muito Obrigada. obrigada Eu que pela agradeço. sua presença, viu? Agradeço. E é isso, nós vamos depois passar algumas imagens aqui para você ver sobre o Invisalign, sobre a estética bucal, o que a gente pode fazer aí para melhorar. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o programa está chegando ao final. Eu agradeço muito a sua participação. Eu quero muito assim agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, do convite da TV Mais Brasil para apresentar esse programa maravilhoso, muito mais com Kátia Parimoski. É uma honra poder estar aqui com você na sua telinha aí do seu celular, na tela da sua TV. E muito obrigada. Agradeço a Deus por estar aqui. E assim, aguarda aí que muito mais novidades, muito mais receitas fit e muito mais convidados especiais vão passar por aqui pelo nosso programa. Eu quero agradecer de coração a sua participação. Muito obrigada. Um beijo no seu coração.